Começar a leitura nos últimos versículos do capítulo 20, os últimos versículos, ou seja, João 20, a partir do versículo 30, e depois seguiremos a leitura de todo o capítulo 21. Evangelho segundo João, capítulo 20, os últimos versículos, e depois seguimos para o capítulo 21 todo. Eu vou pedir para o Samuel, se puder só melhorar um pouquinho meu retorno aqui, porque senão eu fico gritando para ouvir a mim mesmo, né? Muito bem, vamos ler a palavra, irmãos. Versículo 30 do capítulo 20, diz assim: Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: Trago alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela 2ª vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: Pastoreie as minhas ovelhas. E pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Siga-me. Então Pedro, voltando-se, viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Era o mesmo que na ceia havia se reclinado sobre o peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me.
Então se espalhou entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que você tem com isso? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, sim, nós cremos que a Bíblia é a Tua palavra, ó Deus, inspirada, revelada, ó Deus, e agora nós precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo para que nós possamos de fato compreendê-la, ó Deus, aprender com ela, ó Deus, sermos guiados por ela, sermos corrigidos por ela, sermos repreendidos, sermos consolados, ó Pai, ó Deus, segundo aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, ó Pai. Ó Deus, então nós te pedimos em nome de Jesus e nos unimos nesta oração, para que o Senhor nos instrua, para que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, fale com todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, no domingo passado, foi domingo de Páscoa, né? Nós tivemos a oportunidade de relembrar aqui, através de tudo o que foi feito, cantado, falado, encenado pelas nossas crianças, o verdadeiro significado da Páscoa, que para nós, Igreja de Jesus, é o sacrifício de Jesus na cruz, a morte de Jesus na cruz, Jesus que é chamado de o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como hoje já o fizemos, nós participamos da Santa Ceia. A Santa Ceia é um memorial, nós trazemos à nossa memória a morte de Jesus, é um sacramento que substitui a Páscoa judaica propriamente dita. No Novo Testamento, para os judeus, a Páscoa era a celebração da saída do povo do Egito por meio de Moisés. Deus levanta Moisés e a Páscoa significa saída, significa libertação. Mas todas as vezes que nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos celebrando isso que nós chamamos de Páscoa cristã, onde se para o povo hebreu significava essa saída da escravidão do Egito, para nós significa saída ou libertação dos nossos delitos, dos nossos pecados, coisas que somente Cristo pode fazer e fez por nós, por meio da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. E ainda, Jesus cumpriu as profecias de modo completo. A obra de Cristo foi completa. Ele cumpriu tudo aquilo que as Escrituras falavam a respeito dele com a morte de cruz, mas ele também ressuscitou ao terceiro dia. E na Páscoa, na nossa Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou como ele mesmo havia anunciado, predito que faria. Ou seja, ele venceu a morte. Ele apareceu aos seus discípulos depois da sua ressurreição. Ele enviou os seus discípulos para então, depois, subir glorioso aos céus, com toda a autoridade que lhe foi dada, de onde ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Ora, e depois de todas estas coisas, os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João escrevem então seus evangelhos para contar a história completa do Deus que se encarnou e habitou entre nós. O seu nascimento, o seu ministério, os seus ensinamentos, a sua morte, a sua ressurreição, as suas aparições e, finalmente, a sua ascensão aos céus. Bom, eu quero olhar para esse texto hoje e tirar algumas lições para a nossa reflexão ainda nesse clima, talvez, de pós-Páscoa, né? Jesus morreu, a obra dele é completa, Jesus ressuscitou, cumpriu aquilo que ele havia dito que faria, e Paulo disse que ele é a primícia, o primeiro, né, daqueles que ressuscitaram, e nós vamos ressuscitar um dia, aqueles que morrerem em Cristo, ressuscitarão para a vida eterna com ele, mas até que isso aconteça, nós temos uma vida para viver, nós temos uma história para escrever. E como eu disse, Jesus, depois de ter feito tudo o que ele fez, ele chama os seus discípulos e ele envia os seus discípulos. Ele vai dizer, ide por todo mundo, pregai o evangelho, ele vai falar que aquele que crê nele, coisas maiores do que ele fez, fariam.
E Jesus envia os seus discípulos, e esse envio significa a vida que nós temos hoje. Não significa necessariamente deixar todas as coisas que nós fazemos ou que nós precisamos fazer, mesmo porque todas as coisas que nós fazemos, ou pelo menos muitas delas, fazem parte da nossa existência, do nosso chamado para com Deus. Não significa abandonar tudo e nos tornarmos missionários em lugares distantes, longínquos, mas significa sim viver plenamente para Deus, com Deus, aonde quer que estejamos, tendo a profissão que venhamos a ter, a ocupação que venhamos a ter, mas vivamos sempre como enviados do Senhor até que Ele volte, até que Ele venha. Eu quero falar primeiro sobre o convite a crer em tudo o que Ele fez. Depois eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre a maneira como Deus, por meio de Jesus, se relaciona conosco hoje, suprindo todas as nossas necessidades. Deus nos conhece por completo, e não há absolutamente nada que possa acontecer na nossa vida que Ele não esteja com os seus olhos nisso, sabendo da nossa necessidade, e Ele vai suprir cada uma dessas necessidades, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, se são todas, são todas. Tudo. Ele conhece. Terceiro, eu quero falar um pouco sobre uma realidade que nós precisamos compreender, que apesar da nossa inconstância na nossa vida, porque somos sim inconstantes, Deus, em Cristo Jesus, não desiste de nós. Ele é o bom pastor. Ele sabe o preço que Ele pagou para nos comprar, e a palavra diz que nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Ele não desiste daqueles que pertencem a eles. Não adianta você querer fugir. Você pode até querer fugir, mas não tem jeito, porque Ele vai atrás de você, porque Ele não desiste de você. Amém. E não desistir de você significa não apenas ir atrás, mas também perdoar os seus erros, os seus enganos, as suas atitudes que, ao invés de demonstrar um comprometimento maior a cada dia com Ele, demonstra um relacionamento superficial, sem tão pouca importância. Mas quando eu digo que Ele não desiste, é porque Ele está disposto a perdoar e trazer a possibilidade, colocar a possibilidade diante de nós de recomeçar. Mas por outro lado, Jesus também vai nos mostrar nesse texto que Ele de fato quer que o nosso relacionamento com Ele, a nossa vida com Ele, não seja condicionada a absolutamente nada. Não seja condicionada, seja verdadeira, seja plena, seja integral, não seja parcial, não seja momentânea, mas seja constante e seja profunda, um relacionamento profundo. No final do capítulo 20, João fala qual é o propósito de ter escrito este evangelho. Versículos 20, 30, 31. Nós já lemos. Todos os milagres, todos os relatos, todos os sinais que foram escolhidos por ele e colocados aqui no seu evangelho, no seu livro, dentre tantos outros, foram registrados com uma finalidade última. É isso que ele está dizendo aqui, quase no final do seu evangelho, do seu livro. E qual é essa finalidade? Por que João escreveu? Por que ele separou alguns dos milagres que Jesus fez, ora chamado de sinais, que ele operou? Está escrito aí no texto, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amém, irmãos? Qual que é a primeira lição? O que esse texto está falando? Por que João escreveu isso? Por que a gente lê? Isso aqui é para trazer a nossa memória e fortalecer dentro de nós. É um convite vivo, um convite forte para que a gente creia em Jesus em toda e qualquer situação e em todas as esferas da sua própria existência, do seu ser, grandioso, glorioso, ou seja, crer, primeiro, na sua divindade. Jesus não era um profeta qualquer, ou alguém maior do que os outros, ele era o próprio Deus encarnado. Jesus é Deus. Segundo, o seu poder.
Jesus mesmo declara esse poder quando envia os seus discípulos, e ele diz: toda a autoridade me foi dada. Toda a autoridade. Jesus tem poder, Jesus tem autoridade, e Ele continua exercendo essa autoridade, esse poder sobre todas as coisas. Quando nós entendemos as circunstâncias e quando nós não entendemos certas coisas que acontecem, não me refiro apenas na nossa vida especificamente falando, mas no mundo como um todo, a gente pensa que o mundo continua num caos, a gente pensa que esse mundo está num desgoverno completo, mas o que a Bíblia nos diz, que com toda essa autoridade, Jesus está sentado no trono e Ele reina como um rei absoluto, soberano, e não há nada que esteja acontecendo aqui agora, do nosso lado ou em qualquer outro lugar, que Ele não esteja com os seus olhos nisso, que não esteja acontecendo debaixo da sua autoridade e debaixo da sua permissão. A sua santidade, se Jesus não fosse santo, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, certamente ele seria como qualquer um de nós, pecador. E sendo pecador, o seu sacrifício não seria aceito, assim como o nosso sacrifício não é aceito ou não é suficiente diante de Deus. Então, quando nós falamos na pessoa de Jesus, nós estamos falando de fato no Santo de Deus. Deus é santo, 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 Jesus é santo, 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 nada do que Ele faz, porque Ele é santo, é errado, Ele não se engana, Ele não se equivoca, Ele faz tudo com toda a destreza, a perfeição, por quê? Porque Ele é santo, porque Ele é perfeito, porque nele não há erro nenhum, não há dolo nenhum, Ele é o Deus todo perfeito. O seu sacrifício, crer no sacrifício, nós já falamos isso na ceia, nós falamos tudo isso todo domingo. O que é que vai poder nos dar esperança, que nos traz esperança de fato? O que é essa vida? Tão curta, tão rápida. Qual o propósito de tudo isso? E para onde estamos indo? A palavra de Deus ela é muito clara quando diz que o seu sacrifício foi suficiente para sermos reconhecidos novamente ou restabelecidos à presença de Deus. Quando Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ele se referia não a uma paz contrária à guerra, oposta àquela situação de guerra. Ele estava dizendo numa paz entre nós, pecadores, e o Deus Santo, Criador de todas as coisas, o nosso Criador. Ou seja, não há inimizade mais entre nós e o nosso Deus. Nós podemos entrar na presença de Deus. Quando nós estamos aqui, nós estamos na presença de Deus. Deus não está nos rejeitando, porque Ele olha para nós através das lentes do sacrifício de Jesus. Amém? E é por isso que Ele nos acolhe, não é por causa de nós mesmos, é porque Ele providenciou a justiça que deveria ser feita. Então, crer no seu sacrifício, crer na sua ressurreição, Quantos até os dias de hoje ainda tentam argumentar de que o corpo de Jesus foi roubado e escondido, de que Jesus não ressuscitou, e nós temos aqui o testemunho das Escrituras, e João relatando aqui, esse texto que lemos já é a terceira vez que ele se manifesta, depois da sua ressurreição para os seus discípulos. Não precisava, se tivesse morrido e já imediatamente subido, ficava diante de nós a possibilidade de crer ou de não crer, de acreditar, mas Jesus ainda quer deixar isso claro, Jesus não quer deixar dúvida na mente dos seus discípulos, e Ele vai se manifesta às mulheres, se manifesta aos discípulos, depois, mas a esses 7 discípulos aqui, por quê? Porque ele de fato estava vivo. Tomé disse que não acreditaria, que precisaria colocar a mão ali nos furos, na sua lateral, onde ele foi ferido. E Jesus vai falar: bem-aventurado é aquele que não vê e crê, aquele que não viu, mas creu. E Jesus está vivo. E crer também na presença de Jesus na nossa vida, na presença dele. Esse texto que nós lemos do capítulo 21, diz que Jesus se manifestou. Jesus estava ali na praia, ele foi ter com os seus discípulos. Jesus faz questão de estar presente na nossa vida. Ele está presente na nossa vida, ele quer estar presente na nossa vida. Ele vem para esse encontro conosco, é Ele que vem até nós.
E aí, diante da presença dele, somos desafiados a tomar uma decisão e uma postura, se queremos viver na presença dele, se não queremos viver na presença dele, se queremos nos submeter à palavra dele, se não queremos nos submeter à palavra dele. O que vamos fazer com tudo isso que nós somos desafiados a crer? É a nossa postura diante de Deus. E os dias hoje, meus queridos irmãos e irmãs, têm clamado, têm rogado para homens e mulheres que se posicionam do lado da fé. Que não duvidem, que não titubeiem, que creiam, que proclamem e que decidam viver para este Deus tremendo que é o dono de todas as coisas. João poderia ter encerrado o seu evangelho com essas palavras finais do capítulo 20, mas ele decide escrever um pouco mais, e aí nasce o capítulo 21. Ele escreve esse capítulo 21, onde Jesus vai aparecer mais uma vez aos seus discípulos depois de ter ressuscitado. Já é a terceira vez que Jesus se manifesta aos discípulos depois de ressuscitado. Ele apareceu a Maria Madalena, aos discípulos, quando estavam numa casa, fechado, a Tomé, e agora aparece a esses 7 discípulos no mar de Tiberíades. E aqui nós vamos, nos primeiros versículos, já aprender uma segunda lição. Se a primeira lição é o convite a crer em tudo isso que nós falamos a respeito da pessoa de Jesus, a segunda é que quem ama, cuida. Quem ama, está perto. Quem ama, não desampara. Quem ama, presta atenção no todo daquele que é amado, para estar ali, presente, ajudando, cuidando, colaborando. E é isso que nós vamos ver na pessoa de Jesus. Jesus, ele nos conhece por completo. Ele sabe de todas as nossas necessidades e ele quer cuidar de todas elas. Do versículo 1 ao versículo 14, Jesus vai estabelecer, depois da sua morte, sua ressurreição, novamente uma ponte com os seus discípulos. E ele vai remontar esse cenário. Eu queria que você tentasse imaginar essa cena toda. Jesus na praia, o mar de Tiberíades ali, os seus discípulos pescando já a noite inteira, e é isso que está acontecendo, né? O primeiro fato descrito aqui neste capítulo 21 é que Pedro decide ir pecar, ir pescar, faltou um S aqui, ir pescar, ele era um pecador mesmo, né? Mas aqui ele queria era pescar. E para falar a verdade, irmãos, essa pescaria aqui foi pecado, viu? Foi fugir, foi deixar de crer, né? Foi pensar que tudo tinha acabado, que não existia mais esperança, mesmo já tendo tido uma manifestação depois. Mas enfim, Pedro vai pescar. E diz o texto que os outros vão com ele. Bom, se você vai, nós também vamos. Por quê? Porque Pedro era um líder. Ele era um líder. Ele estava sempre à frente de todos. E nós sabemos isso porque nós conhecemos um pouco da história de Pedro. E todos vão pescar com ele. Mas diz o texto que não pegaram nada, nem um peixe sequer. E quando amanhece, o dia começa a nascer, o sol começa a despontar, Jesus então aparece. Jesus está na praia. O barco está aproximadamente 100 metros de distância e eles então não reconhecem Jesus. Talvez porque ainda não estava tão claro assim, mas fato é que eles não reconheceram, e Jesus conversa com os seus discípulos, mesmo distante, uma conversa aparentemente despretensiosa, mas onde podemos perceber mais uma vez o cuidado e o amor de Jesus para com os seus discípulos. Nós temos então Jesus perguntando no versículo 4, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Que coisa bonita, como Jesus chama os seus discípulos de filhos. Vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles, João diz aqui que eles disseram simplesmente não. Não tinham pegado nada, não pescaram nada, então eles dizem não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Dessa vez, Pedro não falou assim, olha, mas
nós passamos a noite inteira pescando, a maré não está para peixe, o mar não está para peixe. Não, o texto diz que simplesmente eles ouviram aquela instrução, pegaram a rede e jogaram do lado direito, do lado direito do barco. E aí já não podiam mais puxar as redes, de tão grande era a quantidade de peixes. E para ser mais exato, o texto disse, foram grandes peixes, 153 grandes peixes que foram pescados ali debaixo da palavra de Jesus. Vejam, irmãos, que tudo o que está acontecendo agora há uma semelhança com aquilo que já tinha acontecido outra vez com Jesus e os seus discípulos lá no início do ministério de Jesus. Jesus está trazendo tudo isso à memória deles. Jesus está falando, olha o que está acontecendo aqui. Lembra daquilo que nós vivemos. Lembra quando vocês disseram que não tinha peixe nenhum no mar, mas eu disse, joguem as redes, e as redes vieram cheias de peixes, né? Jesus está construindo essa ponte para conversar com os seus discípulos depois de cumprida a sua missão e ressurreto. E aí, de repente, João, que é o discípulo amado, aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus, no dia da última ceia, perguntando quem era o traidor, ele reconhece Jesus e ele diz para os demais, é o Senhor, é Jesus, é o Senhor. E quando Pedro ouve aquilo, Pedro sai, ele se joga ao mar, colocando as suas roupas novamente e vai ter com Jesus, Quando todos chegam em terra, o que eles encontram? Jesus prepara uma surpresa para eles ali. O que eles veem? Eles veem um fogo, uma brasa, um braseiro, alguma coisa assim, um fogareiro. Não apenas o fogareiro, mas também peixes. Também pão, ou seja, alimento, calor. Jesus prepara tudo isso e ainda diz, olha, trazem alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Ou seja, vamos fazer uma refeição aqui agora, vamos comer todos juntos. Ele mesmo já tinha preparado aquilo para os seus discípulos, mas diz, tragam do que vocês pescaram. E Jesus os convida então para comer, e todos comem em silêncio, porque eles não tinham coragem de perguntar para Jesus, diz o texto, quem é você? Porque eles já sabiam que, de fato, era o Senhor Jesus que estava ali. Irmãos, 2 pontos importantes nós podemos destacar nesse momento aqui, inicial desse encontro de Jesus. Primeiro, que Jesus os chama de filhos, né? Uma maneira muito carinhosa, uma maneira amorosa de chamar as pessoas. O próprio João, quando vai escrever as suas cartas, ele usa algo parecido, mas ele ainda vai dizer filhinhos, né? Uma forma terna de se dirigir às pessoas. E Jesus faz isso. Jesus os chama com toda a ternura possível. E aqui nós precisamos lembrar que Jesus tinha sido abandonado por todos eles. Nós sabemos que no momento da prisão de Jesus, da crucificação de Jesus, da morte de Jesus, nenhum deles estava ali. Talvez Pedro, a gente sabe a história, e João acompanharam, mas ainda que distantes, não muito próximos, porque se viessem até eles para prendê-los, porque eles conheciam a Jesus, eles tinham a possibilidade de fugir, de sair da presença. Então o cenário é esse. Jesus está se manifestando àqueles que o abandonaram. Jesus está buscando, alimentando, cuidando daqueles que disseram não para ele. E chama de filhos. E os chama de filhos. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Não obstante, Jesus se manifesta a eles agora, pelo menos a esses 7, se manifesta de forma tão carinhosa, amorosa, afetiva, chamando-os de filhos. Não os condena, não os repreende, apenas se aproxima, se revela e lhes chama de filhos. Você já parou para pensar que é assim que Jesus te chama hoje? Que é assim, com essa forma amorosa que Ele olha para você, essa forma cheia de ternura, de carinho. Ele não te condena, por quê? Porque Ele mesmo foi condenado no seu lugar.
Ele quer que você compreenda isso, Ele quer que você compreenda a grandeza do amor, da bondade, da misericórdia dEle para com você, para com a sua vida. Outra coisa que nós percebemos nesse primeiro momento é que Jesus cuida deles, daqueles discípulos que o abandonaram, aquecendo-os e dando-lhes de comer. Jesus tinha algo maravilhoso para tratar com eles, como de fato vai tratar, e principalmente com Pedro, porque o diálogo que vem a seguir é com Pedro. Mas todos vão entender qual era algo celestial, era algo espiritual que Jesus precisava tratar, sobretudo com Pedro, aquele que o negou 3 vezes. Mas antes de entrar nesse assunto, Jesus cuida daquilo que, apesar de não ser o mais importante, é também importante. E Ele sabe de todas as coisas que são importantes para nós. E Ele quer que nós confiemos. E Ele quer que nós saibamos disso e creiamos de que Ele tem esse conhecimento das nossas necessidades e Ele vai suprir cada uma dessas necessidades. São as necessidades materiais. Jesus os aquece depois de saírem do mar com uma brasa, com o fogo. Passaram a noite toda, era manhã, e agora Ele está ali e prepara um fogo e todos se sentam ao redor daquele fogo e eles são aquecidos, o corpo é aquecido. Segundo, Jesus prepara a refeição, Jesus dá o que comer. Jesus precisava tratar de coisas importantes, mas primeiro Jesus vai cuidar daquelas necessidades que são reais, que são verdadeiras e que podem não ser as mais importantes nessa vida, porque tudo vai passar, mas são importantes. Não são mais importantes, mas são importantes. Então, entender que Deus sabe, conhece as nossas necessidades e sabe da importância de sermos cuidados dessa maneira. E Deus é o Deus que cuida de nós na nossa totalidade. Não é apenas parcial o cuidado de Deus. Então, Ele se revela como aquele que nos conhece por completo, sabe das nossas necessidades inteiras. Se importa com tudo que diz respeito à nossa existência e à nossa vida. Para as necessidades espirituais, Ele se entregou na cruz, pagando a nossa dívida para com Deus e restaurando a nossa comunhão com o Pai. Para as nossas demais necessidades, o pão, a roupa, o corpo, Ele nos diz para não andarmos ansiosos, mas que devemos buscar em primeiro lugar o Seu reino e a Sua justiça, e que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O que é para buscar primeiro, irmãos? Quem? O que é para investir? O que Deus quer que você invista? Na vida com Ele, no relacionamento com Ele, no reino dEle, nas coisas dEle, na palavra dEle. É esse comprometimento que Jesus quer em primeiro lugar. Mas Ele não está descartando as outras necessidades, porque Ele sabe que nós vivemos aqui em meio a lutas, precisamos ganhar o pão de cada dia, precisamos cuidar dos nossos filhos. Não é verdade? Ele sabe disso, mas ainda assim Ele diz, olha, não andeis ansiosos, porque eu estou presente, eu vou prover aquilo que o teu corpo precisa, eu vou prover aquilo que a tua casa precisa, eu vou prover aquilo que os teus filhos precisam, mas não deixem de andar comigo, de buscar a minha presença, ou de fazer qualquer outra coisa, para ir atrás e viver apenas buscando estas outras coisas. Não foi para isso que nós fomos chamados. Mas o texto continua, irmãos, e depois de falar daquilo que nós devemos crer, depois de falar da maneira como Jesus cuida de nós e supra as nossas necessidades, nós temos algo tremendo aqui a partir do versículo 15, que é o diálogo de Jesus com Pedro. Eles comeram, e aí Jesus estabelece esse diálogo fantástico com Pedro. Irmãos, é o diálogo da restauração, é o diálogo do perdão, é o diálogo da reconciliação, é o diálogo que provoca reflexão, é o diálogo que faz Pedro olhar para dentro dele mesmo, é o diálogo da vitória do amor, do cuidado de Deus para com aqueles que foram comprados com o sangue de Jesus. E para entendermos essa conversa de Jesus com Pedro,
nós precisamos primeiro recapitular um pouco de quem foi Pedro e alguns momentos marcantes na caminhada dele com Jesus. Eu anotei algumas coisas aqui. Diz assim: sabemos que Pedro não hesitou em seguir Jesus e em reconhecê-lo como aquele que haveria de vir, o Filho de Deus, o Salvador de Israel, o Messias. Pedro cria nisso, Pedro falou isso diversas vezes. Pedro era aquele que sempre tomava a frente em relação às coisas da missão de Jesus como seu discípulo. Ele era um líder nato, ele influenciava os demais, ele fazia declarações fervorosas, apaixonadas por Jesus. Ele não media palavras, foi ele quem disse a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Jesus manda saber, olha, o que o povo está falando de mim, o que eles pensam de mim. E aí trazem a notícia para Jesus: olha, há uma confusão, uns dizem que é Elias, outros dizem que é isso, aquilo e tal, ninguém está sabendo nada, mas Pedro se levanta e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro não recebe nenhum elogio de Jesus nesse momento, apesar de ter falado a coisa certa, mas Jesus vai virar para ele e fala assim: olha, bem-aventurado és tu, porque estas coisas é que foi revelada pelo meu Pai que estás nos céus, não veio de você, mas o meu Pai que está nos céus é que te revelou tudo isso. Foi Pedro quem disse que amava Jesus mais do que os outros discípulos. Se todos te abandonarem, eu não te abandonarei. Era assim que Pedro se relacionou com Jesus. Ele disse que jamais abandonaria Jesus e, se fosse preciso, daria até mesmo a vida, a própria vida, por ele. Foi ele que, quando os soldados romanos, as autoridades religiosas se aproximaram de Jesus para prendê-lo, saca uma faca, uma espada, alguma coisa e corta a orelha ou atinge um dos soldados que estavam ali para prender Jesus, numa tentativa de livrar Jesus do seu sofrimento, da sua prisão, da sua condenação. Ou seja, esse é Pedro, um homem que demonstrou durante a sua caminhada com Jesus, nesse ministério de Jesus, um profundo comprometimento com Jesus. Pelo menos é o que ele pensava, é o que ele declarava, era o que ele dizia. Mas também foi para ele, Pedro, que Jesus disse naquela noite, quando comiam a Páscoa: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. 3 vezes. Mas apesar de todas as suas declarações, toda a sua empolgação, Pedro de fato vai fraquejar, e aquilo que Jesus falou era verdade. Pedro cai como Jesus o havia alertado. Pedro teme ser preso, ser condenado junto com Jesus. Ele, naquela noite, Pedro negou a Jesus 3 vezes. E então o galo cantou. E é interessante que quando isso acontece, há um cruzar de olhar. Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, o galo cantou, parece que Pedro cai em si, e o texto da Bíblia vai dizer que ele sai chorando amargamente, profundamente. Possivelmente, existem olhares que valem muito mais do que muitas palavras, não é verdade? Existem certas expressões, até mesmo silenciosas, que nos transmitem uma mensagem muito mais poderosa do que muitas palavras. E foi isso que aconteceu naquele momento com Pedro. Apesar de toda a sua vida, ou todos aqueles últimos anos da sua vida dedicados a Jesus, dedicados ao Messias, com todas aquelas declarações de amor, houve um momento de fraqueza, ele caiu, ele negou, Jesus o confronta com um olhar, e ele sente dentro de si esse peso da sua falha, do seu erro, e chora profundamente, e desaparece. Certamente Pedro pensou que tudo estava acabado e que naquele momento ele fez algo que jamais gostaria de ter feito, mas não pôde deixar de fazê-lo. Esse é Pedro, impetuoso, decidido, porém inconstante. Ora declara o seu amor incondicional, capaz de dizer que morreria por causa de Jesus e nunca o abandonaria. Ora sente medo, nega conhecer a Jesus, nega ser um dos discípulos de Jesus.
nega ter andado com Jesus, ora abraça Jesus, ora abandona Jesus, uma hora está com ele, outra hora não está com ele, mas Jesus cumpriu a sua missão, tudo tinha sido feito, mas havia algo ainda que Jesus precisava fazer, que era trazer de volta aquele que um dia esteve presente, mas o abandonou, restaurar a fé e o ministério que pertencia a Pedro, e Jesus então se volta a Pedro naquela manhã. Jesus faz 3 perguntas a Pedro, que aparentemente são 3 perguntas iguais. Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer, sim, Senhor, eu te amo. Segunda, apacenta, ou a primeira, apacente os meus cordeiros. Pela segunda vez, Jesus perguntou, filho de João, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, pastorei então as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Diz o texto, Pedro ficou triste, por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E aí ele responde, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus agora quer provocar Pedro a uma profunda reflexão no que diz respeito onde ele, Pedro, estava em relação a Jesus. Pedro negou 3 vezes. Jesus faz 3 perguntas a Pedro. Pedro disse no passado que amava Jesus mais do que todos os outros o amava. E Jesus agora, na primeira pergunta que faz, pergunta, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Jesus está trazendo à memória de Pedro, gerando uma reflexão, aquilo que ele mesmo havia afirmado no passado, que ele se considerava o discípulo que mais amava Jesus. Tu me amas mais do que todos estes me amam? Jesus pergunta a Pedro se o amor dele era um amor verdadeiro, sacrificial, o amor que na Bíblia nós chamamos de ágape, ou agapau, um amor capaz de, se preciso for, se entregar de fato totalmente, morrer por Jesus. E Jesus faz isso por 2 vezes, perguntando, a primeira vez, a segunda vez, Jesus pergunta, esse amor que você tem por mim é um amor sacrificial, um amor verdadeiro, um amor incondicional. Mas Pedro responde, Jesus, tu sabes que eu te amo. E a resposta de Pedro é, eu gosto, eu te amo, eu gosto. Eu tenho uma certa afinidade, eu tenho uma certa admiração. Mas a palavra que Pedro usa para responder Jesus não é de um amor sacrificial, como ele havia dito que tinha por Jesus, que sentia por Jesus. A segunda vez Jesus pergunta a mesma coisa, com a mesma palavra, ágape, agapau, você me ama profundamente, o teu amor é sacrificial, é verdadeiro, é incondicional, aconteça o que acontecer, você vai continuar me amando, está disposto a seguir nessa vida comigo? A segunda vez, Pedro vai responder, Jesus, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto de você, eu te admiro, eu vi todas as coisas que você fez, mas Pedro não tem coragem de assumir aquela postura que ele assumiu no passado, porque ele sabia o que ele tinha feito, ele sabia que sozinho ele não era capaz, ele sabia que muitas vezes ele bateu no próprio peito, se autogabando de que ele era o cara, de que ele era o melhor, de que ele era o bom, mas na verdade agora ele é confrontado e ele vê que ele não era absolutamente nada disso. E aí Jesus faz a terceira pergunta, Pedro, tu me amas? Mas agora Jesus não pergunta se o amor dele é sacrificial, não pergunta se o amor dele é esse amor incondicional. Jesus pergunta mais ou menos assim, então quer dizer, Pedro, que você gosta de mim, que você me aprecia. Jesus usa o mesmo verbo que Pedro tinha usado para responder ou para falar do seu amor por Jesus. Não era um amor verdadeiro, não era um amor sacrificial.
Não era esse amor intenso, de uma entrega incondicional a Deus, a despeito de qualquer coisa, de qualquer circunstância. Jesus desce ao nível do amor de Pedro para perguntar a Pedro sobre o seu amor por ele. E Pedro, na terceira vez, se entristece profundamente e diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Não daquele jeito, tu sabes, não adianta eu querer esconder, não adianta eu querer mentir, isso é o que eu tenho para te entregar, eu não tenho mais nada para te entregar. Irmãos, o amor de Deus é perfeito, é tão perfeito que Ele entregou Jesus, o seu único filho, para passar tudo o que passou por amor. Esse é o amor ágape, ágapau, verdadeiro, puro, sincero, que não tem limites. Não é o amor que muitas vezes nós demonstramos ter para com Jesus. Pedro aqui agora está quebrantado, assume que seu amor não é tão perfeito assim, assume que não é autossuficiente como pensou que fosse, assume que não podia fazer nada de si mesmo, admite que não podia esconder de Jesus quem de fato ele era. Pedro se humilha na presença de Jesus. Pedro entende agora definitivamente que andar com Jesus, ser de Jesus, viver para Jesus, não podia ser algo apenas da boca para fora, mas tinha que ser uma rendição total aos pés de Jesus. Irmãos, pense comigo, Jesus não estava aqui com o objetivo, não tinha aqui o objetivo de machucar Pedro, de feri-lo, de fazer com que ele ficasse desanimado, ou mais desanimado que estava, ou desapontado, de forma nenhuma. Jesus tem como objetivo aqui restaurar Pedro, trazer ele para o lugar onde ele deveria estar, tirando ele daquele lugar onde ele não poderia estar em relação ao próprio Deus. Era hora de tomar uma decisão, e a decisão a ser tomada era a decisão certa. E Pedro então é levado à reflexão, ele é questionado por Jesus com todas essas perguntas, mas não com o objetivo de ser humilhado, mas de ser restaurado. Jesus não queria saber se Pedro o amava ou não, porque Jesus sabe todas as coisas, como o próprio Pedro dizia, ele tinha a resposta. Então, o porquê dessas perguntas? Pedro, você precisa olhar para dentro de você, agora, e ver como você está diante de mim. Que tipo de comprometimento você tem para comigo? Você está realmente disposto? Você disse que morreria por mim, mas você me negou 3 vezes. Você disse que mesmo que os outros me abandonassem, você jamais me abandonaria, mas você me abandonou. Então vamos pensar sobre isso. Mas Jesus não faz para condená-lo, para reprová-lo, Jesus faz para que ele pudesse pensar, se arrepender, e Pedro aqui agora se humilha, assume quem ele de fato é. Irmãos, humildade diante de Deus. O Pedro arrogante, o Pedro soberbo, ainda que de certa forma comprometido, empolgado com as coisas de Jesus, testemunhou tudo que Jesus fez, ele agora está quebrantado diante de Deus, entendendo a sua necessidade de ser preenchido por Jesus, de ser fortalecido por Jesus, que até mesmo o seu amor era um amor que não era verdadeiro, que não era tão real assim. Irmãos, é muito fácil a gente falar que ama da boca para fora, mas é muito difícil a gente botar em prática na nossa vida aquilo que nós chamamos de um amor incondicional, fazer sem colocar condições, não importa a situação, não importa o momento, eu sou de Deus, eu quero viver para Deus, eu quero ser um homem de Deus dentro da minha casa, eu quero ser uma mulher de Deus dentro da minha casa, eu quero estar comprometido com os valores do reino de Deus, eu não quero titubear, eu não quero, ficar, ora eu estou, ora eu não estou, eu quero estar. É difícil, irmãos, mas é isso que Jesus quer de nós e espera de nós. Ele quer que nós sejamos completamente comprometidos com Ele. E onde é que nós vemos isso no texto? Olha o que está no versículo 18. Depois de Jesus aceitar Pedro, mesmo com aquele amor filéu, não o amor sacrificial, depois de Jesus dizer, olha, apacenta as minhas ovelhas, as ovelhas são minhas, cuide delas, oriente, repreenda se for preciso, elas são minhas ovelhas, eu as amo, e eu quero que você que me ama, cuide delas.
Jesus restaura a vida de Pedro, Jesus restaura o ministério de Pedro. Jesus não o ignorou, porque Jesus não desistiu de Pedro, apesar de Pedro ter desistido dele. Mas olha o que diz o versículo 18: em verdade lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Não está falando apenas de velhice aqui. O versículo seguinte interpreta esse versículo que eu acabei de ler. Olha o que diz o versículo 19. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Jesus disse isso, você agora é moço, você se cingia, andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. E o texto está dizendo, Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Jesus restaurou a vida de Pedro. Jesus restaurou o ministério de Pedro. Mas Jesus quer dar a Pedro algo que vai além da nossa imaginação e da nossa compreensão. Jesus quer dar a Pedro o privilégio, a bênção de morrer por causa de Jesus. E fazendo isso, ele, Pedro, aquele que negou Jesus 3 vezes, mas foi restaurado pelo Pai, ele ia cumprir aquilo que ele mesmo tinha dito lá no passado, que se for preciso morrer por causa do Senhor, eu morrerei. E Jesus agora profetiza isso, e permite que ele morra como um mártir da história da nossa fé, da história da intervenção de Deus nesse mundo para salvar o pecador da condenação eterna. E nós vamos saber pela história e pelos escritores antigos que Pedro realmente foi transformado. O Pedro que nós vamos encontrar no livro de Atos dos Apóstolos é um Pedro completamente diferente do Pedro que titubeava às vezes a ponto de fraquejar, de negar a Jesus. Não que ele tivesse se tornado perfeito, mas ele tinha compreendido e agora ele entendeu que ele era chamado e ele se dispõe e ele obedece. Deus vai usá-lo, fazendo dele um grande líder da igreja de Jerusalém. E os seus escritos estão diante de nós até os dias de hoje. Não era mais apenas um pastor de ovelhas, mas ele receberia a honra de poder glorificar a Jesus por meio da sua própria morte, morrendo como um mártir da fé, o que de fato aconteceu. A história diz que Pedro morreu crucificado, mas quando ele estava prestes a ser crucificado, sabendo agora quem ele era de fato, e o que Deus em Cristo Jesus fez por ele, quem era Jesus, aquele com quem ele andou, caminhou, negou, feriu, machucou, mas foi perdoado, restaurado. Ele não hesita e ele diz, eu não sou digno de ser crucificado da mesma maneira como o meu Senhor foi crucificado. E ele pede então para ser crucificado de cabeça para baixo. E ali ele morre. E os historiadores dizem que dessa maneira, a palavra de Cristo se cumpriu para a vida dele. E ele glorificou a Deus. De fato e de verdade. Queria convidar você a ficar de pé. Essa última reflexão do comprometimento, quando nós falamos de que Pedro, depois de ter sido restaurado e conclamado, recebe uma palavra de poder glorificar a Jesus com a própria morte. O que isso está nos ensinando? Que Jesus não quer que nós coloquemos empecilhos para vivermos a vida com Ele. Jesus não quer que nós condicionemos. Olha, se isso acontecer, eu vou servir. Se isso não acontecer, eu não vou servir. Jesus não quer que a gente seja crentes que hoje está firme, alegre, empolgado, mas amanhã já está desleixado com as coisas de Deus, com a igreja de Deus, com a sua própria vida.
Jesus não quer que hoje eu tenha uma vida onde eu busco na palavra a leitura, a oração, o compromisso. Amanhã eu já não busco mais a palavra, eu já não tenho mais compromisso porque eu sou inconstante. Pedro vem mostrar que todos nós temos um pouquinho dele dentro de nós, com a nossa inconstância. Mas Jesus o chamou para colocar num lugar diferente, num lugar onde que aconteça o que acontecer, eu tenho esse compromisso, eu entendo o que Jesus fez por mim, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador, Ele cuida de mim, Ele abençoa a minha casa, eu vou viver para Ele, eu vou viver com Ele, eu vou trazer os meus filhos para viver com Ele, eu vou compartilhar a minha fé. Eu não vou trocar as coisas de Jesus pelas coisas desse mundo, até mesmo aquelas que são importantes, não são mais importantes, mas Jesus vai cobrir, Jesus vai abençoar, Jesus vai cuidar, mas eu continuo firme, olhando para Jesus, amando Jesus, não apenas de palavras, mas de fato. Meu irmão, se eu perguntasse para você o seguinte, se Jesus chegasse para você e falasse assim: eu vou te dar 2 opções para o teu filho. Eu faço dele um homem abençoado nessa terra, um homem próspero. Eu posso dar a ele todos os reinos deste mundo, mas ele não vai ganhar a vida eterna. Ou então, ele vai passar por todas as dificuldades que muitos já passaram, que eu mesmo passei. Pensa que é Jesus falando. Jesus não falou isso, tá, irmãos? É só para a gente pensar, né? Ele vai ter que fazer coisas que você como pai e mãe, vai ter que passar por situações que você como pai, como mãe, vai sofrer por causa disso. Porque pai e mãe não gostam de ver filho sofrendo. Mas eu quero te dizer que depois de passar por tudo isso, ainda que seja uma vida dura, seja uma vida marcada por experiências desagradáveis, longe da prosperidade, longe da fartura, longe de qualquer outra coisa que todos nós sonhamos para os nossos filhos, para os seus filhos. Mas eu quero dizer o seguinte: quando tudo acabar, quando a luz apagar, eu vou recebê-lo na minha glória, e Ele estará comigo para todo o sempre. A pergunta que eu faço para você: qual a resposta que você daria para Jesus numa situação como essa? Irmão, Jesus não nos coloca nessa situação, e Ele não vai nos colocar numa situação como essa, para que a gente tome uma decisão como essa. Não. O problema é que mesmo Ele não nos colocando numa situação como essa, não raras às vezes, nós optamos pela primeira opção, valorizando muito mais as coisas deste mundo e entendendo que elas são muito mais importantes para os nossos filhos, para nós, do que de fato Jesus nos mostra que é muito mais importante. Não troque as coisas de Deus pelas coisas do mundo. Filhos, foi só um exemplo. Pedro, de repente, depois de tudo foi questionado, vê João. E começa a olhar para João. E pergunta para Jesus assim: e quanto a este aí, Jesus? Cara, Pedro era difícil demais. E como nós somos difíceis às vezes, nós ouvimos, nós entendemos, nós conhecemos, e nós insistimos em algumas coisas, em alguns erros. Pedro era assim. O que Pedro tinha a ver com João? Jesus perguntou a Pedro 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas, para que ele olhasse para dentro dele mesmo. E de repente, mais uma vez, ele deixa de olhar para dentro de si para olhar para a vida dos outros. Para olhar para a vida dos outros. Irmãos, Jesus entrou em Jerusalém, Jesus profetizou tudo o que ia acontecer, Jesus celebrou a última Páscoa, a ceia, Jesus instituiu a ceia, Jesus foi preso, Jesus sofreu, Jesus se entregou, Jesus disse que a vida dele ninguém tirava dele, mas ele voluntariamente a dava e a deu de fato para a minha salvação, para a minha bênção, para a sua salvação, para a sua bênção. Tudo foi feito e nós não precisamos fazer nada mais para que sejamos salvos. Mas Ele nos chama para uma vida de compromisso, responsabilidade
e nós não podemos deixar isso como se isso não fosse importante. Não é fazer para ser salvo, mas é fazer porque é salvo. Não é ser comprometido com a obra de Deus para poder ser abençoado por Deus, mas é ser comprometido porque é abençoado por Deus. Para ser salvo, Jesus já fez, basta você crer. Estas coisas foram escritas para que, crendo, tenham vida nele. Agora é para viver até o dia final, com ele e para ele. A pergunta que Jesus fez para Pedro, ou as perguntas que ele fez para Pedro, talvez nessa manhã ele esteja fazendo para cada um de nós. Tu me amas? Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas e siga-me. Vamos cantar?